Com a palavra, o deputado Roberto Lucena. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero me dirigir aos nossos convidados ilustres, quero cumprimentar os representantes do segmento da beleza de todo o Brasil que estão presentes aqui no plenário da Câmara dos Deputados, depois de uma manhã histórica, quando o presidente Temer sancionou, ilustre deputado Ricardo Izar, de sua autoria, o projeto de lei, que a partir de hoje é lei, que foi relatado aqui pela deputada Soraya, que instituiu o Salão Parceiro, uma brilhante iniciativa que certamente haverá de trazer grandes dividendos, importantes resultados para a organização e desenvolvimento desse segmento e desenvolvimento econômico do país. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a agenda política nacional tem tido um ano bastante movimentado e tenso. A PEC 241, votada em 2 turnos, aprovada na Câmara dos Deputados e encaminhada para o Senado Federal, é um dos ícones dessa pauta. A 241 é a PEC que limita os gastos federais compreendidos pelo próprio governo federal, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Superior Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública da União, a partir de 2017, uma proposta de ajuste fiscal a longo prazo. As opiniões se dividiram. Os argumentos contrários e os argumentos favoráveis são bastante robustos, embora excessos acompanhem a discussão dos dois lados. Compreendi, senhor presidente, que a PEC 241 é a PEC da responsabilidade com o Brasil. Ela não é sozinha, nem de longe, a solução para o país, mas é parte da solução. Ela não é o caminho, mas um dos caminhos, e foi o caminho escolhido pelo governo federal quando propôs ao Congresso Nacional uma solução para o gravíssimo quadro de desequilíbrio fiscal. São 170 bilhões de reais no vermelho. A tese é que temos que ajustar finalmente os gastos públicos à nossa arrecadação, a nossa realidade, e somar a isso medidas de austeridade, eficiência no serviço público, bem como combate à corrupção e iniciativas que promovam investimento e, por conseguinte, a retomada no crescimento dos níveis de emprego no país. O emprego, senhor presidente, é o melhor programa social que existe. Precisamos reverter esse processo que lançou quase 13 milhões de trabalhadores brasileiros na condição de desempregados. A saúde, com a PEC 241, ganha uma importante injeção de recursos em 2017, quando se antecipam os 15% da receita corrente líquida, previstos apenas para 2020. Na educação, programas importantíssimos como o FIES, o Fundeb e o Salário Educação foram desconsiderados no teto. E nós continuaremos lutando para que ela seja priorizada a cada orçamento aqui no Congresso Nacional. E mais uma vez quero destacar que não há qualquer conexão entre a PEC 241 e os servidores públicos estaduais e municipais, como professores, por exemplo. Estamos tratando do orçamento federal e não dos orçamentos estaduais e municipais. E não de cortes, senão de limite de gastos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, para recolocar o Brasil nos trilhos da saúde econômica e fiscal, temos aí uma jornada árdua e longa. Hoje, essa passou a ser, senhor presidente, a nossa prioridade 0, recuperar o Brasil. Esta recuperação, claro, tem um preço elevado, um preço que temos que pagar. É uma transição que deve ser feita para que, se Deus quiser, dentro de 5 anos, possamos colher os bons frutos dessa decisão de hoje e para que tenhamos, finalmente, Brasil daqui a 20 anos. Essa transição, no entanto, senhor presidente, não pode custar mais a quem pode menos, como sempre, como historicamente acontece. O eixo de nossa motivação deve ser a busca pela justiça social. E justiça social é não deixar ninguém para trás. É oferecer oportunidades a todos para buscarem a sua autonomia.
Os programas sociais devem ser mantidos e ampliados, mas, em primeiro lugar, senhor presidente, eu peço mais um minuto para concluir o meu raciocínio. Pois não, deputado. Em primeiro lugar, apenas para aqueles que verdadeiramente precisam. E, em segundo lugar, devem ter porta de entrada e porta de saída, promovendo a dignidade de cada um dos seus beneficiários. Hoje, senhor presidente, posso olhar nos olhos dos meus filhos, das minhas netas, de cada eleitor paulista e de cada brasileiro, e dizer que apoio ao ajuste fiscal, ao limite de gastos públicos, e este é o resultado do meu compromisso, da minha responsabilidade com o Brasil de hoje e com o Brasil do futuro. Senhor presidente, muito obrigado, que estejamos certos, que Deus nos abençoe e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputado Roberto Lucena, de São Paulo. Vamos passar a palavra agora, regimentalmente, ao líder do PTB, Paz Landim, por 5 minutos, mas antes que ele suba a tribuna, eu passo 1 minuto ao deputado Edinho Bessa. Obrigado, presidente Hilton. Falo do município de São Gero, administração